Amigos, decidi voltar ao estúdio porque tem acontecido muita coisa no noticiário ultimamente que tem implicação profética. O que o presidente dos Estados Unidos, o líder da Igreja Ortodoxa, as Nações Unidas, o Congresso americano e presidentes de Israel e Palestina têm em comum? Bem, nos últimos meses todos foram visitar o Papa Francisco, o líder da Igreja Católica. Sabe, amigos, parece que bem poucos cristãos hoje se lembram por que os protestantes protestaram. Deixe-me explicar. Esses últimos 2 anos foram bem notáveis para a Igreja Católica, começando com a surpreendente renúncia do Papa Bento XVI, alegando o mau estado de sua saúde como motivo. Mas muitos se perguntam se essa é a real história. Então, no dia 13 de 3 de 2013, o mundo observava em admiração a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, e um cardeal argentino, Jorge Bergoglio, foi apresentado como novo Papa. Foi muito significante não somente para os 1,2 bilhões de católicos em todo o mundo, como sendo o primeiro Papa vindo das Américas, e o primeiro a se chamar Francisco. Mas foi especialmente alarmante aos evangélicos que este homem, aparentemente humilde, fosse o primeiro jesuíta a ser eleito Papa. Eu penso que isso tem implicações profundas. Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Jonathan Edwards, Matthew Henry, Adam Clarke, para mencionar uns poucos, todos identificaram a Igreja Católica como uma besta do Apocalipse 13 e o papado como anticristo. Durante a Reforma, milhares de católicos se voltaram às Escrituras e descobriram a verdade acerca de Jesus. Infelizmente, hoje, a maioria dos protestantes evangélicos tem amnésia de história, todos esquecendo o que é que os separa do catolicismo. E não me entenda mal, o Papa Francisco pode ser uma pessoa absolutamente maravilhosa. Eu gostaria de encontrar com ele. Eu apoio sua posição modesta e conservadora em vários assuntos. Ademais, eu espero encontrar milhões de católicos e ex-católicos no céu. Não estamos aqui falando sobre o temperamento das pessoas, mas sim a posição oficial da Igreja Católica sobre as Escrituras. Por exemplo, será que nos esquecemos da pretensão do Papa de ser Deus na Terra? O Papa Leão XIII disse: "Nós ocupamos sobre esta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso." Isso é muito perturbador. Então deixe-me dar alguns exemplos dessas manchetes interessantes. Penso que muitos sabem que há pouco tempo atrás, o Papa Francisco oficialmente canonizou 2 papas do passado. Ou seja, agora se pode orar a eles e venerá-los. O que isso significa quando um homem diz que tem o poder de oficialmente endeusar outro homem, onde você pode orar para ele, e eles então podem levar a tua oração a Deus e insistir com o Senhor ou Jesus, que deve então responder essa oração. O que dizer sobre um homem que tem autoridade de tornar as pessoas santas, as quais se pode orar, sem falar o que a Bíblia diz sobre o estado dos mortos? No artigo da New York Times sobre isso, escrito por Jim Yardley, ele diz: notadamente, entre os cardeais e líderes políticos, assentados perto do altar externo estava Bento XVI, o ex-papa que em grande medida permaneceu afastado da mídia desde sua resignação histórica ano passado. Sua decisão de renúncia levou à eleição do Papa Francisco. Francisco gentilmente abraçou Bento por ocasião da canonização dos outros 2 papas, que hoje é conhecido simplesmente como Papa Emérito. O autor do artigo continua: para Francisco, que emerge como grande líder global depois de somente 1 ano como Papa, a cerimônia de canonização ofereceu um púlpito para sublinhar sua ocupada agenda, de tentar unificar as diferentes facções católicas. Ao ele se preparar para 2 grandes encontros nas quais se espera que o prelado toque em alguns dos assuntos sociais mais polêmicos que confrontam a Igreja Católica. Os 2 papas mortos são ícones dos 2 alinhamentos dentro da Igreja. E ao canonizá-los juntos, Francisco está enviando uma mensagem tanto política como religiosa. Aqui o autor está falando sobre o Papa João XXIII, que foi canonizado, e o Papa João Paulo II. Esses tiveram abordagens religiosas bem diferentes dentro da Igreja Católica. João XXIII é um herói para muitos católicos liberais, por seu 2º concílio do Vaticano no início dos anos 60, que buscou abrir a Igreja para a Era Moderna. Por outro lado, João Paulo II é um herói para muitos católicos conservadores, por causa de suas resistências aos elementos liberais dentro da Igreja.
Ao juntar suas canonizações, muitos analistas comentam que Francisco buscou banalizar suas diferenças para tentar reconciliar divisão dentro da igreja e achar um consenso ao ele se preparar para os encontros conhecidos como sínodos, centrados no tema da família. Vai ser interessante acompanhar o que vai sair desse sínodo de família. Minha expectativa é que vão falar sobre a importância de santificar o domingo. Mais de 5.000 sacerdotes e mais de 1.000 bispos, líderes e outros dignatários de mais de 90 países se juntaram à multidão. O espetáculo foi transmitido por todo o mundo. Sabe, outro pensamento que me vem à cabeça sobre a canonização desses ex-papas? Eles, os católicos, chamam os papas de Santo Pai. Portanto, se você tem 2 ex-papas canonizados e se pode orar a eles, não cria confusão na cabeça dos católicos quando eles oram Pai Nosso que está no céu? Com qual deles estão falando? Talvez é por isso que Jesus advertiu dizendo que não devíamos chamar nenhum homem de pai, um líder religioso, porque temos um só Pai no céu, que é Deus. A Bíblia nos diz que não devemos orar a um homem. Você pode ler, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Sabe, a ideia que estamos orando a ex-papas ou mortos não é bíblica. Esse também foi um evento interessante, porque nessa gigantesca missa onde esses papas foram canonizados, na verdade tinham 2 papas vivos canonizando 2 papas mortos. O Papa Benedito estava presente. Isso foi um evento muito interessante. Então, outra coisa que aconteceu recentemente é que o Papa fez uma viagem ao Oriente Médio. E parece que ele, de certa forma, se inseriu no processo de pacificação. E os Estados Unidos têm falhado em chegar a qualquer tipo de consenso entre os líderes de Israel e os palestinos. Então o Papa disse, deixe-me fazer um lance aqui. Então o Papa veio com grande pompa, ele visitou uma variedade de lugares santos e tem em mente que há muito significado nisso. Não é um acidente que o Oriente Médio representa os lugares mais sagrados da história, para os muçulmanos de todo o mundo, para os católicos, para os protestantes e para os judeus. Sua ida para lá tem muito significado e o Papa aparecendo em lugares como o Monte do Templo, onde está situado o Domo da Rocha, o lugar onde estava o Templo de Salomão, o lugar onde Jesus ensinava, onde os judeus gostariam de construir o templo outra vez. O problema é que, atualmente, tem um dos santuários muçulmanos mais sagrados lá, chamado Domo da Rocha. Mas sua presença lá e deixando ser fotografado me trouxe à mente alguns versos da Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. É por isso que deveríamos estar acordados, sóbrios e enxergar essas coisas que estão acontecendo perante nossos olhos. O Papa também se encontrou com os líderes da Igreja Ortodoxa Bartolomeu, o primeiro, o patriarca. Eu achei isso muito interessante. Ele é o líder de 200 milhões de cristãos ortodoxos. E tem havido uma separação dividindo a Igreja Católica da Ortodoxa por mais de 1000 anos. E estão buscando unidade. Assim, oram juntos várias vezes, conversam e planejam se encontrar de novo para descobrir como curar o cisma que aconteceu entre as duas grandes denominações. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muito interessante. Se você voltar ao mês de março, o presidente dos Estados Unidos fez uma viagem especial à Europa, e ele também tirou um tempo e visitou o Papa. E diz aqui, e eu leio de uma reportagem da CNN, o presidente Barack Obama deu ao Papa Francisco uma caixinha de semente, um símbolo de seu primeiro encontro, provendo um novo começo de relações entre a administração e a liderança católica, depois de anos de relações esfriadas. Porque a posição do presidente Obama em certos assuntos sociais, como aborto, está bem fora da sintonia com a posição da Igreja Católica. E assim estão tentando reconciliar isso.
E nessa imagem particular apresenta o presidente Obama sentado à mesa com o Papa, e o Papa até parece, pelo menos eu me lembro, quando eu estava no ensino fundamental, entrava em uma encrenca e tinha que ir à diretoria, essa é a primeira coisa que me veio à mente. E até parece que o presidente está reconhecendo a superioridade do Papa nessa imagem. Também achei interessante a caixa. Obama deu de presente uma caixa com sementes. A caixa foi feita de madeira da primeira catedral construída na América do Norte, a primeira catedral católica construída na América do Norte. E também o Papa deu ao presidente alguns livros. Aqui diz que lhe deu 2 medalhas, uma simbolizando a necessidade de paz e solidariedade entre os 2 hemisférios e um exemplar do livro A Alegria do Evangelho, um livro escrito pelo Papa Francisco que apela a uma nova era de evangelismo e uma nova atenção aos pobres. Isso me lembra de uma citação muito significativa que se encontra no clássico livro chamado Grande Conflito, e ele se encontra na página 588. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do Espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Pouco a pouco, você vê mais credibilidade e mais reconhecimento sendo dado à Igreja de Roma. Agora você junta esses eventos com algo mais que aconteceu há aproximadamente um mês. O Papa se encontrou com líderes das Nações Unidas e diz: Francisco escolheu um encontro com oficiais das Nações Unidas para endosar o que ele chama de a legítima redistribuição de benefícios econômicos pelo Estado, bem como a indispensável cooperação entre o setor privado e a sociedade civil. O autor desse artigo foi um pouco ousado, diz aqui, parecendo sancionar o que chega a ser redistribuição forçada. Francisco lamentavelmente cedeu sua autoridade e se tornou o que parece ser um político de batina. Sabem o que diz em Apocalipse? Que esse poder do anticristo, seja lá quem for, tem alguma coisa a ver com a economia, porque chega ao ponto de você não poder nem comprar nem vender, a não ser que receba aprovação desse poder. Por isso eu penso que isso é interessante também. Então você junta isso com outra coisa que aconteceu há aproximadamente um mês, quando o presidente do Senado, John Boehner, fez um convite formal ao Papa Francisco para aparecer perante o Congresso americano, deputados e senadores. Não somente estendeu o convite oficial, mas será a primeira vez na história que isso foi feito. E foi apoiado não somente pelos republicanos, mas igualmente pelos demócratas. Nancy Pelosi, a líder demócrata da Califórnia, ela diz ter sido um prazer se unir a Boehner neste convite, acrescentando que ela tem sido inspirada pelas mensagens de paz, compaixão e irmandade que vieram do Papa Francisco. Sabe, é interessante notar a esse ponto que o presidente do Senado, John Boehner, é católico, bem como Nancy Pelosi, assim como a maioria dos juízes da Suprema Corte americana hoje. E olha que até certo ponto da história americana não havia nenhum católico na Suprema Corte. Bem, amigos, parece que está acontecendo mais e mais. E vemos que esse Papa é muito culpado, que está fazendo tudo o que pode para se projetar sobre o palco global como um líder tanto financeiro como em economia, em política, um líder em assuntos religiosos. E certamente a profecia está se cumprindo. Todo mundo está se maravilhando seguindo a besta. É por isso que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, na página 563, as igrejas protestantes estão em grandes trevas, pois do contrário discerniriam os sinais dos tempos. A Igreja de Roma emprega todo expediente para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para o conflito feroz e decidido, a fim de requerir o domínio do mundo, restabelecer a perseguição e desfazer tudo o que o protestantismo fez. Amigos, se eu pareço empolgado é porque de fato alguma coisa está acontecendo. Eu não sei se em toda a minha vida eu vi tantos eventos que parecem ter relevância proféticas acontecendo na sequência tão rápida. E é por isso que isso é tão importante. E se você não entende a importância disso, você tem que assistir o vídeo que produzimos recentemente chamado de Apocalipse, a Noiva, a Besta e a Babilônia. Você pode baixá-lo no iTunes, encomendar da Amazon, todos os principais canais, e pode acessar o site revelationministry.com.
Bom, amigos, ao vermos esses diferentes componentes da profecia se encaixando, isso não deveria nos assustar. Na verdade, são boas novas. Me lembro do verso onde Jesus disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Bem, amigos, muitas coisas têm acontecido nas notícias recentes. Eu aguardo mais no futuro próximo. Não perca as atualizações proféticas.